Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gilberto Júnior e você está no Reflexões Matemáticas. O que significa ler matemática? E mais do que isso, o que significa ler matemática no sentido de qual é o impacto que isso tem no seu aprendizado em matemática, de forma que você consiga conduzir a sua vida matemática muito mais independente. Essa é a temática deste vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, peço a gentileza de que você se inscreva, assine o sininho de notificações, deixe seu like e faça seus comentários. Isso é muito importante para o crescimento e o nosso engajamento aqui no canal. Bem, antes de entrar numa discussão saudável e rica sobre essa pergunta, eu vou deixar vocês com um vídeo do saudoso professor Elon Lages Lima. É um vídeo curto, menos de 30 segundos. Dê uma olhadinha nele aí. Vocês têm que aprender, porque a gente aprende matemática, não aprende com ninguém, a gente aprende com nós mesmos. Então a maneira de aprender é ler. Ler livro, ler artigo, ler trabalho, ler. E aprender a ler. Aprender a ler matemática. Então vocês têm que se habituar a ler. Muito bem, então... E aí, o que é que você achou da opinião deste grande matemático brasileiro, de um grande influenciador matemático de todos os tempos, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior? Bem, reflita sobre as palavras do professor Elon Lages Lima. Certamente são palavras baseadas no seu grande conhecimento matemático, não só como pesquisador, mas também como professor de matemática, a sua grande influência ao longo dos tempos. Vejam que ele ressalta a importância que tem de você ler matemática. Então, no vídeo dele, eu destaco dois pontos importantes, que você tem que ler matemática, ler artigos matemáticos, ler revistas sobre matemática, ler notas históricas. E um outro ponto importante é que nós aprendemos matemática por nós mesmos. Parece um tanto polêmico, mas não é. O que significa aprender matemática por nós mesmos? Somos nós que aprendemos matemática. Vai ocorrer um dado momento em que você, sendo bem orientado, você vai ganhar a sua independência matemática e você vai passar a aprender matemática por si só. Esse é um processo natural. Desde que, aí eu vou entrar com duas situações que eu considero importantes para a gente responder a pergunta inicial. Bem, a primeira delas é um bom livro-texto. E quais são esses bons livros-textos em que a gente consegue ler matemática? Bem, pela minha experiência, você precisa ter um bom orientador, você precisa ter um bom professor, você precisa ter uma pessoa com conhecimento matemático que conduza você à sua liberdade matemática de forma que você consiga minimizar a sua dependência de matemática. E certamente esse profissional ele vai te indicar bons livros. Ele não vai resolver os problemas para você, ele vai indicar para você os caminhos, ele vai sentar com você, ele vai conversar com você sobre o problema de matemática que você tem que resolver. Um bom profissional, ele não vai resolver o problema para você, ele vai te indicar os caminhos, vai te indicar os pontos principais em que você tem que ter um certo cuidado no aprendizado. Bom, um outro momento, eu me reporto há muitos anos atrás, quando um aluno chegou para mim e disse o seguinte: professor, eu não consigo aprender matemática porque os livros de matemática são só números, são só letras, não tem figura nenhuma, não tem texto nos livros de matemática. Então, é claro que essa pergunta, como eu falei, feita por um aluno meu há muitos anos atrás, não é muito propícia aos dias de hoje, porque os livros textos de matemática, principalmente os livros didáticos, eles são muito apelativos em termos de gráficos, em termos de figuras, em termos de foto, relatando, descrevendo situações do cotidiano. E muitos deles trazem longos textos escritos de forma concisa e clara, referentes à teoria que você está estudando. Portanto, um bom livro-texto é aquele que ele não é excessivo na sua tecnicidade matemática, mas que ele consiga passar a ideia daquele conteúdo matemático em palavras. Isso é um bom livro-texto. Ele consiga transmitir uma mensagem do significado daquela teoria em palavras. E, em particular, vocês sabem o apreço que eu tenho pelos livros do professor Elon Lages Lima, principalmente o livro de álgebra linear. É um livro que ele consegue conversar com você.
É um livro que não é excessivo na tecnicidade da resolução de exercícios. Essa parte muito técnica ele deixa para os exercícios propostos, mas cada capítulo é recheado de uma descrição clara, concisa da teoria. Ele fala da predileção dele por determinados textos matemáticos. Então é importante que a gente estude nestes livros-textos. É claro que existem outros bons livros-textos nesse contexto de que você tem que ler matemática. O próprio professor Elon, no livro dele de Álgebra Linear, publicado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, como eu já falei aqui em um vídeo no canal, lá no final do livro dele, ele deixa uma relação de livros pelos quais ele tem predileção. Mas ele não simplesmente descreve os livros de forma bibliográfica, ele faz uma pequena resenha dos livros, ou seja, ele está te guiando por livros que vão fazer com que você ganhe independência nos seus estudos de álgebra linear, nos seus estudos de matemática de um modo geral. Então, pessoal, esse é o recado do vídeo de hoje. Fica aqui uma sugestão para que você procure um bom profissional e esse profissional te indique bons livros para que você mesmo, para que você mesma possa trilhar o seu caminho independente de matemática. É isso aí, compartilhe esse vídeo, um grande abraço e até mais.